Um conto bem simples sobre dois irmãos que se unem por causa de um evento envolvendo baleias imensas e com luminescência neon. De fato, o fenômeno é muito bonito e, convenhamos, o ponto alto da animação, que tem traços igualmente belos. A história tem todo um subtexto proeminente de preconceito, visto que o irmão mais velho não tem o corpo modificado de nenhuma maneira, como é comum nesse microcosmo. E um detalhe que não parece ser tão relevante, mas meio que dá contexto ao fato de existirem animais exóticos, como as baleias que vemos, é que a narrativa não se passa na Terra. O ambiente extremamente gelado e o ar frio parecem ser uma forma de materializar o distanciamento das pessoas com o que define um ser humano natural. E talvez até das relações, visto que não parece haver uma irmandade genuína entre o grupo de amigos. Eles apenas se unem pela adrenalina, que não por acaso os aquecem. Isso é o que também acontece com os irmãos, porém no caso deles, o laço entre ambos é fortalecido. Facilmente, o que tem os gráficos mais impressionantes e realistas, além dos movimentos corporais não caírem no Vale da Estranheza, em boa parte da história. Aqui, vemos um mundo meio Mad Max, com fortes influências de Blade Runner e com uma pegada de Velho Oeste. É outra história que lida com a imortalidade, tanto que é por isso que querem literalmente os testículos do protagonista. Ele é alguém especial, que se regenera muito rápido. Em paralelo à sua fuga, Snow acaba se interessando por uma personagem não humana, mas que lembra o suficiente ao ponto de só se identificar sua condição quando parte de sua pele é arrancada. É o clássico conflito entre o orgânico e o artificial, mas não tão preto no branco como habitualmente, visto que ambos, teoricamente, terão vidas longas. O conto é eficiente em um primeiro momento, transmitir desconforto através do contraste entre os personagens de estatura comum com o gigante. Mas em paralelo, trata de exibir o enorme fascínio do protagonista em relação ao Titã, que beira ao existencial. Curioso, mas nada alarmante, como uma pessoa em cima de um gigante afogado é o suficiente para deixar semelhantes eufóricos, comprovando como os humanos se empolgam com algo que deveria, em tese, ser assustador, mas devido à condição do ser, se sentem superiores ao ponto de fazer dele um parque de diversões. É como se realmente não conseguissem perceber a magnitude do que estão presenciando, diferente do protagonista, que o tempo todo demonstra admiração e até respeito pelo gigante, mesmo quando suas partes são distribuídas pela cidade. Isso acontece porque o sujeito se conforma com a própria mortalidade e se depara com um conflito que todo indivíduo, gigante ou baixo, uma hora ou outra, entende: a inevitabilidade do tempo. O gigante não é especial por ser gigante. O tempo continua sendo cruel com ele, como é com qualquer um. Talvez por isso o encanto seja passageiro, momentâneo. Curioso que, mesmo quando está irremediavelmente morto, a sensação de que o gigante pode acordar permanece, claro que diminuindo gradativamente. Isso torna o conto balanceado, em contraste com as palavras poéticas do protagonista, inspirado pela mortalidade de um sujeito tão grande, mas tão vulnerável ao tempo quanto um ser humano de tamanho comum. E quando conseguem destruir qualquer semelhança do gigante com si mesmas, as pessoas abandonam o cadáver, visto que não tinha mais nada de fascinante nele. Este é um conto de terror que funciona principalmente pela irônica claustrofobia. Afinal, é um campo aberto, mas que te faz se sentir preso devido aos braços, entre aspas, da grama alta e pela dificuldade de se enxergar além. Não fosse o bastante, o protagonista é alguém indefeso. Na verdade, alguém incomum sem nenhuma habilidade especial. Ele usa óculos, ou seja, sua visão acaba sendo um limitador, e portanto ele é uma presa fácil para as criaturas enigmáticas e mortais que aparecem. A reviravolta é o sujeito que aparece para ajudar, sendo que a princípio não parecia nada muito amigável. Curioso a mitologia que o episódio dá a entender com poucas palavras. As criaturas podem ser pessoas que se perderam no matagal e nunca mais conseguiram sair. Curiosos como o protagonista, que saltaram no lugar errado, talvez. O tema da imortalidade aparece subjetivamente nas criaturas que, caso sejam humanos perdidos, encontraram uma forma de sobreviver se tornando monstros. É um conto que alerta ou evidencia apenas o perigo de se estar tudo tão automatizado e principalmente interconectado, gerando não apenas a falta de contato humano, como a escassez de curadoria humana. A protagonista tem até um vizinho que a princípio parece estranho, mas aparentemente só mantém afeto com seu animal de estimação, mas evidentemente não pode contar com ele em uma, por exemplo, eventual rebeldia de seu aspirador de pó. E é exatamente isso que acontece. Por algum motivo, que só nos resta imaginar, o aspirador de pó inteligente é uma máquina quase perfeita de extermínio, o que obriga a senhora a passar todo o episódio fugindo, até conseguir vencer a máquina e, no final, se tornar praticamente uma Sarah Connor, decidida a fugir e sobreviver com uma expressão de bravura no rosto. Importante mencionar que, mesmo antes dessa virada na trama, não existe a menor intenção de mostrar que a automatização é boa de alguma forma.
ainda que mostrando as praticidades de se ter uma máquina fazendo tudo, visto que vemos que até para atividades corriqueiras ou naturais, como o andar, existe um mecanismo de auxílio. Ninguém precisa se mover praticamente. As máquinas fazem tudo, mas, obviamente, isso provoca o sedentarismo, e fica subentendido o perigo de deixar tudo em mãos robóticas, o que é ressaltado no final, quando uma espécie de consciência coletiva toma conta de tudo, e todas as máquinas passam a perseguir a protagonista. Uma história natalina bem simples, mas assustadora. Acompanhamos crianças como personagens principais, o que já contribui para a atmosfera de tensão, descobrindo que não é o Papai Noel que está na casa delas, exceto pelo fato de que é ele na verdade, ou uma representação realmente bizarra do clássico personagem, com uma aparência inacreditavelmente desconfortável. Definitivamente, este não é o Papai Noel que a gente conhece e espera, mas a criatura julga as crianças como merecedoras e em seguida cospe literalmente o presente que elas mais queriam. A pergunta que fica é: o que aconteceria se as crianças não fossem boas, considerando esse tipo de Papai Noel? Esta é outra animação com um CGI absurdo, porém cujos movimentos acabam entregando a artificialidade. Em contrapartida, a textura e os gráficos realmente se destacam, mas parece que foi uma animação criada com o propósito mais de mostrar o poder de realismo que tem, do que de contar uma história interessante e surpreendente. Existe uma atenção grande ao suor, sangue, expressões, luzes em contato com alguma superfície, tudo para evidenciar o quão realista os gráficos podem ser, no que se refere principalmente a rosto humano. Todo o plot gira em torno da tensão entre o protagonista preso na sala com um robô que a qualquer momento pode matá-lo, que fica circulando a sala, deixando o protagonista sem alternativas a não ser aguardar a morte, enquanto relembra todos os eventos que o levaram até aquele suposto fim. É deveras interessante como o conflito é resolvido. A luz de uma lanterna garante a sobrevivência do humano, possivelmente numa maneira de evidenciar a superioridade intelectual ou de improviso do homem contra uma máquina programada. No começo, e como é de praxe dessas animações, presumimos algo para sermos surpreendidos com outra coisa até então pouco imaginado. O início do conto parece se encaminhar para uma trama envolvendo o tráfico e ou cárcere de crianças pequenas, em um cenário praticamente inóspito de tão inadequado, com um característico traço cyberpunk de distopia. Mas quando o detetive mata as crianças, fica perceptível que a história vai para um outro lugar. Em seguida, vemos que existe um mundo acima das nuvens muito melhor, presumivelmente povoado pelas elites, e mais do que isso, por aqueles que endeusam a vida eterna, e eles mesmos. Porém, não por acaso, o clima de distopia permanece. Um ar burocrático e de melancolia permeia até mesmo uma belíssima apresentação de uma dama de vermelho. Basicamente, o cerne do conto é que a imortalidade tem mais de um preço. Se ninguém mais morre, eles precisam evitar a superpopulação, e o jeito natural para isso é não ter mais filhos, mas algumas pessoas insistem em gerar uma criança, e quando isso acontece, detetives, como o protagonista, precisam exterminá-las. Mesmo com pouco tempo, essa história consegue estabelecer muitos conceitos já difundidos em uma sociedade acostumada a viver por muito tempo, como, por exemplo, a falta de utilidade do casamento. Existe uma certa noção, que parece não ser mais debatida no presente, de que nenhum casal fica junto para sempre, portanto se casar é dispensável. Como já mencionado, o trabalho do protagonista é matar crianças. Porém, passamos a acompanhá-lo quando ele demonstra uma certa exaustão referente a isso. Talvez impulsionado por uma crise de consciência, por primeiro, estar anestesiado devido à longevidade de sua vida, e segundo, por ter se comovido com a inocência e pureza das crianças. Isso é representado por um dinossauro de pelúcia que atormenta o sujeito desde o princípio. Creio que seja evidente que a pelúcia simboliza a morte da inocência, e o dinossauro seria uma representação da morte dos velhos costumes, de algo jurássico que foi superado pela modernidade. O conto propõe uma reflexão fundamental. Por que alguém seria tão triste vivendo para sempre? E a resposta é dada gradativamente, de forma subjetiva. Porque a vida só é valiosa porque termina. Isso também explica o porquê de algumas pessoas, majoritariamente pobres, insistirem em ter filhos. Porque é a última esperança de sentirem algo, de saírem da mesmice, de se lembrarem de sua humanidade. As crianças tornam tudo novo. A criatividade, espontaneidade e ingenuidade permanecem vivas nesses pequenos indivíduos. Conceitos que se perdem em pessoas que já viram de tudo. A pureza não se mantém em uma vida longa. Por fim, é importante ressaltar que a imortalidade fora alcançada através do rejuvenescimento, o que nos faz pensar o porquê do protagonista ter uma aparência de velho. Não idoso, mas suas linhas de expressão são bem acentuadas, o que talvez indique seu apego ao passado, aos velhos hábitos e experiência, comprovando que ele não se adaptou bem a esse novo mundo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você.
e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.